Ok, então o tema da minha palestra é condicionamento físico e saúde. E eu vou me basear em um ou vários, alguns artigos de uma pessoa chamada Greg Glassman. Ele é o fundador de uma empresa, de uma metodologia de treinamento e o criador de uma marca muito famosa, que chama CrossFit. Ele se orgulha muito de que o CrossFit é baseado em evidências. E ele usou evidências, observações empíricas para vários temas, e um deles é esse de condicionamento físico e saúde. Então, ele diz que a, a gente pode observar que quase todos os parâmetros de saúde podem ser encaixados num contínuo de valores. Então, por exemplo, pressão arterial. Uma pressão de 19 por 11 é ruim, então ela está nesse canto do espectro. Depois, uma pressão de 12 por 7 é boa ou normal. E uma pressão de 10 por 5, 9 por 5 é excelente. Uma gordura corporal de 40% é ruim, então está desse lado do espectro. 15% é normal, 5% é excelente. E densidade óssea, a gente pode fazer isso com vários outros, com outros marcadores de saúde, como triglicérides, massa muscular, frequência cardíaca de repouso, e até com outros parâmetros mais subjetivos, até humor, por exemplo, coisas difíceis de colocar em números. E a gente pode verificar que existe uma correspondência entre esses valores e o estado de condicionamento físico de uma pessoa. Então, por exemplo, você vai ver que esses valores que eu mencionei como muito bons, de, por exemplo, pressão arterial de 9 por 5, a gente vê mais em atletas. Uma gordura corporal de 5% é tipicamente de atletas também. Densidade óssea, existem os parâmetros ruins, que são indicadores de uma osteoporose, o início de osteopenia, e também existem os valores normais, e a gente observa que atletas de elite, por exemplo, de ginástica, chegam a ter densidade óssea de 3 a 5 vezes os valores normais, os valores considerados bons. Então, ele chamou esse contínuo, esse contínuo de valores de contínuo da doença, bem-estar e condicionamento físico. Porque não funciona de maneira aleatória, de que uma pessoa vai ter um ou alguns indicadores de um lado desse contínuo, do lado ruim, e alguns outros do outro lado. A gente pode observar que existe uma correspondência. As pessoas que têm um condicionamento físico bom têm esses marcadores, os indicadores de saúde do lado bom, e as pessoas com condicionamento ruim tendem a ter os marcadores todos para o outro lado. Então, ele diz que o condicionamento físico e a saúde, na verdade, são medidas diferentes da mesma realidade. E o que é mais importante ainda é que a gente pode ver, baseado nisso, que o condicionamento físico serve como uma proteção contra doenças. Porque se você é um indivíduo muito bem condicionado e por alguma razão você fica algum tempo sem praticar atividade física, você não vai de repente trazer todos os seus marcadores para o outro extremo do contínuo. Primeiro você vai ter que passar pelo bem-estar. Então, quanto mais para o lado do condicionamento você estiver, mais protegido você vai estar de doenças. E por falar em doenças, ele pisa muito no fato de que o grande mal do planeta atualmente não é o aquecimento global, não são as alterações climáticas, são as doenças crônicas. E esses marcadores de saúde, de que a gente acabou de falar, eles servem tanto para a gente prever a chegada de uma doença crônica, como eles são causas de doenças crônicas, e eles também são a manifestação de doenças crônicas já existentes. Doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2, cânceres, Alzheimer, doenças coronarianas. E para esse tipo de doença, a medicina não tem um tratamento eficaz, é apenas sintomático. O médico vai ministrar uma droga, um remédio, para baixar a sua pressão arterial ou para aumentar a sua densidade óssea. Isso apenas mascara o problema e não resolve. Como que você poderia, então, baixar de fato a sua pressão arterial sem usar os medicamentos? A resposta do Greg Glassman é pela prescrição que ele criou do CrossFit, que envolve tanto uma prescrição de exercícios quanto uma prescrição alimentar. Na parte de exercícios, a definição de CrossFit, que são movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade.
E você tem que combinar com a prescrição alimentar, que em linhas gerais, vou resumir aqui porque também é o tema de um todo, uma palestra dele bem longa, mas é comer alimentos reais, alimentos frescos, que não tem embalagem, não tem rótulo, não tem açúcar adicionado, não são processados. E fazendo isso, você poderia se proteger das doenças, porque você consegue um condicionamento físico melhor. Então, combinar a parte dietética com a parte de exercícios. Ele diz que 70% das mortes nos Estados Unidos podem ser atribuídas a doenças crônicas, e os números estão subindo. Os outros 30% estão morrendo por outros tipos de causas que ele classifica em 4 tipos. Causas cinéticas, que são, por exemplo, acidentes de carro, causas tóxicas, por exemplo, envenenamento por chumbo, causas genéticas, tem a ver com a herança dos nossos genes, por exemplo, você nascer com fibrose cística, e causas microbianas, então uma infecção por vírus ou bactérias. É nesses casos que você precisa de um tratamento sintomático, é nesses casos que você realmente precisa de médico. E mesmo, na verdade, mesmo para esses 30% que são outras causas de morte nos Estados Unidos, mesmo para esses, estar bem condicionado ainda pode fazer uma diferença. Porque, por exemplo, para acidentes, né, as causas cinéticas, se você é uma pessoa mais bem condicionada, você vai estar em melhores condições de sobreviver ao acidente, de se recuperar de uma cirurgia. No caso de envenenamento, por exemplo, da causa tóxica, você também pode estar mais preparado para se recuperar, para não ser tão afetado por esse envenenamento. Nas causas microbianas, se você tem uma infecção por um vírus, por uma bactéria, quanto mais frágil você for, mais debilitado, mais difícil vai ser você também suportar aquilo. E quanto às causas genéticas, nós temos genes que podem se manifestar ou não, dependendo do nosso comportamento, tanto em termos de exercício físico, quanto o nosso comportamento alimentar. E então ele conclui fazendo uma analogia. Ele diz que para ele os médicos são como salva-vidas e os treinadores de CrossFit, os professores de educação física, mas para ele especificamente os treinadores de CrossFit, são professores de natação. Os professores de natação estão lá para te ensinar a nadar. Mas se você não for à aula, ou se você for à aula e não fizer direito à aula, você vai se afogar. E aí você vai precisar de um salva-vidas. Né? Aí você vai precisar do médico. Então, a medicina não possui a solução, mas você possui. Tem uma grande parte que está, sim, no seu controle. Claro que tem uma parte que não está, mas quanto à parte que está no seu controle, você pode fazer alguma coisa. Então, controle a parte que você pode controlar, aumentando o seu condicionamento físico. Dessa forma, você vai evitar as doenças crônicas. Então, a melhor forma de manter uma saúde ideal é maximizando o seu condicionamento físico o quanto antes e depois mantendo esse condicionamento da melhor forma possível ao longo de toda a vida. É isso daí. Bom, eu vou falar mais ou menos o mesmo tema. Eu e a Vivi, a gente tinha escolhido igual, né? É, mas por defesa minha é a minha área. Eu sou personal trainer, sou educadora física. Bom, eu vou falar sobre treinamento de força, um ramo mais específico das atividades físicas, né? Dos exercícios físicos. Então, o treinamento de força, por definição, ele é qualquer exercício que tenha resistência contra os movimentos, resistência ao movimento e que gere adaptações musculares. Geralmente as pessoas pensam, têm um senso comum de que treinamento de força é só levantar peso na academia, mas na verdade é treinamento com peso livre, treinamento na própria academia tradicional, exercícios com elástico ou mesmo exercícios com o peso do próprio corpo podem ser considerados treinamento de força. Então, independente do tipo de exercício que você está fazendo,
O treinamento de força é aquele exercício que vai gerar um estresse muscular e, por consequência, uma adaptação desse músculo a esse estresse. Outro senso comum que se tem sobre o treinamento de força é aquela concepção de que quem faz o treinamento de força é só marombeiro ou bodybuilders ou mulheres muito fortes. E a gente recebe muito na academia clientes que chegam e falam, uma mulher que chega e fala, eu quero fazer musculação, mas eu não quero ficar enorme igual um homem. Ou um homem que chega e fala, eu quero treinar aqui, mas eu não quero ficar forte, enorme, eu quero ficar magro e esguio. E daí a gente até brinca, se fosse tão fácil assim, toda mulher seria sarada e todo homem seria forte. O processo é bem mais complicado. Bom, então o que eu quero dizer com isso é que treinamento de força é para todos. É o tipo de atividade física que todo mundo deveria fazer. Ou, eventualmente, em algum momento da vida, é ideal que se faça, porque, principalmente, a terceira idade é uma população que é extremamente beneficiada com o treinamento de força. Dentre os benefícios do treinamento de força, a gente tem aumento da densidade óssea, fortalecimento de ligamentos e tendões, estabilização das articulações e daí uma tríade que é muito importante, que é o aumento da massa magra, que acaba gerando um aumento na taxa basal, na taxa de metabolismo basal e uma consequente redução do percentual de gordura. E por que essa tríade é muito importante? Porque quando você aumenta a sua massa magra, aumenta a sua taxa de metabolismo e diminui o seu percentual de gordura, aquelas doenças crônicas das quais a Vivi estava comentando na palestra dela, que são reduzidas drasticamente, que são melhora na função cardíaca, diminuição da pressão arterial e diminuição no risco de diabetes. Então, isso a gente fala para a população em geral. São os benefícios do treinamento de força. Como eu havia falado, a terceira idade é uma população que se beneficia de forma ainda mais ampla do treinamento de força. E nós, educadores físicos, a gente costuma dizer que a pessoa pode fugir da musculação a vida inteira, mas quando chegar na velhice ela vai se arrepender e vai eventualmente acabar procurando uma sala de musculação ou algum profissional que possa orientar a fazer um treinamento de força. Inclusive, as diretrizes americanas e europeias já estão em mudança para que as orientações de atividade física não sejam mais... Tem alguém que está com um volume muito alto, está dando eco para mim. Então, as diretrizes têm mudado muito em relação à indicação de atividade física para que não seja mais 1 hora por dia em intensidade leve a moderada. Tem-se muito o costume, os médicos até hoje têm muito o costume de indicar uma caminhada ou hidroginástica para os idosos. Sendo que, para a qualidade de vida do idoso, a resistência cardiorrespiratória, especificamente, que é o que os exercícios aeróbicos promovem, ela é muito menos importante do que as características funcionais músculo-esqueléticas, que é o que o treinamento de força nos dá. Então, ao invés de mandar um velhinho caminhar, um senhor de idade caminhar durante 40 minutos no parque ou durante 1 hora, ou mandar a senhora fazer hidroginástica, é muito mais eficiente e seguro a prescrição do treinamento de força
porque dentro do treinamento de força a gente consegue, é um exercício em que é um exercício físico em que a gente consegue controlar muito bem todas as variáveis, que são carga, intensidade, duração, amplitude de movimento, número de séries e número de repetições e o descanso. Então, são muitas variáveis envolvidas em todos os treinamentos e que no treinamento de força a gente tem muito controle dessas variáveis. E o que torna o treinamento de força um ótimo exercício seguro para o idoso. O aumento da densidade óssea e da massa muscular para o idoso é extremamente importante. Estabilização das articulações, a gente tem uma diminuição do número de lesões nessa população, e uma qualidade de vida aumentada, já que com mais força eles conseguem fazer melhor as atividades diárias. Eu vou encerrar contando uma história que sempre me emociona muito, que é uma aluna que eu tive quando eu ainda era estagiária, eu ainda estava na faculdade. Uma das primeiras alunas que eu tive foi uma senhora de 70 e poucos anos, e eu estava fazendo estágio em uma clínica de personal training. E daí eu dava treino para ela, supervisionado por um profissional. E depois de 3 semanas de treino, ela chegou para mim, ela morava a 3 quadras da academia. E ela ia andando. E daí ela chegou para mim e falou: Minha filha, eu tô tão feliz que eu venho andando para academia e agora eu não tenho nem mais medo de cair na rua. Eu tô tão mais segura andando porque as minhas pernas respondem, eu tenho mais força. E daí, alguns meses depois, ela veio me contar como que ela estava feliz, porque ela estava alcançando a prateleira de Tupperware, que era numa prateleira alta, e ela morava com o filho e com a nora. E a nora estava sempre cerceando ela para ela não fazer as atividades dentro de casa. E depois de alguns meses ela estava muito feliz, que ela estava conseguindo ajudar na cozinha, que ela sentava e levantava com muito mais facilidade, ajudava a estender a roupa no varal, coisas que ela não conseguia fazer antes. Então, isso é só para ilustrar o quanto é importante o treinamento de força, a musculação, principalmente na terceira idade. E visto que todo mundo quer chegar lá, quanto antes, na terceira idade, né? Quanto antes a gente começar, melhor. É isso. Duas telas. Então tá, o meu tema do meu discurso é o que acontece após a morte? Talvez é uma pergunta aí intrigante e talvez você já se fez essa pergunta, né? Mas vamos falar um pouquinho desse tema. Imagine que você tem que responder essa pergunta agora. O que que você responderia? Talvez você diria assim: bom, eu não sei o que acontece após a morte, porque eu nunca morri, então eu não sei o que acontece após. Se você respondesse dessa maneira, é, parece lógico responder assim, porque realmente nós estamos aqui vivos. Nós não falecemos ainda. Mas, sem dúvida, é uma pergunta muito intrigante. E o que acontece é que existem várias respostas a essa mesma pergunta. Na verdade, quando você pergunta a vários tipos de pessoas, você vai ouvir respostas diferentes. Imagine que você sai agora da sua casa e pergunte para os seus vizinhos, se você mora, por exemplo, no condomínio, né? Vizinho, o que acontece após a morte? Você vai ouvir respostas diferentes. Por exemplo, talvez um dos seus vizinhos vai dizer assim, ó, após a morte, eu creio que pessoas boas vão para o céu e pessoas ruins, ou que fizeram coisas ruins, elas vão viver num lugar que se chama inferno e vão sofrer lá nesse lugar porque fizeram coisas ruins. Deus julgará essa pessoa dessa maneira. Talvez um outro vizinho vai dizer para você assim, bom, tem alguma coisa é, é, em nós que sai após a morte do corpo.
Então vai viver em algum outro lugar, um outro plano. Alguns chamam isso de espírito, ou talvez alma, né? A verdade é que você vai ouvir respostas diferentes a esse mesmo tema. E você, pessoalmente, no que você crê ou o que você responderia? Desde muito novo, eu pessoalmente, eu tinha essa dúvida e até pensava coisas absurdas sobre isso, né? Por exemplo, eu quando pequeno, criança, imaginava que quando caía a chuva do céu, pessoas que faleceram, que estavam lá no céu, e que de alguma maneira jogava água aqui para a Terra. Então, criança pensa várias coisas. Mas eu tinha dúvida dessa pergunta para saber a resposta e de outras perguntas também, como por exemplo, por que vivemos e morremos? Por que pessoas boas elas sofrem? E é, é a vida aqui na Terra tudo o que há? Então, perguntas eu me fazia e queria encontrar respostas. Então, eu fiz esforço em fazer uma pesquisa sobre esse assunto específico, o que acontece após a morte. Por isso que nessa parte final do discurso eu quero apresentar para vocês essa pesquisa que eu fiz. Eu vou apresentar o que eu encontrei de resposta a essa pergunta. E no final vou falar um pouquinho sobre o que eu decidi crer, o que eu achei mais lógico quanto a esse tema. Bom, a maioria das religiões, até vou compartilhar aqui a tela com vocês, ela crê, só vou encontrar aqui a tela agora, que eu tenho que compartilhar. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim, não, talvez. Eu acho que sim. Bom, se sim, a maioria das religiões. Ah, eu vi um ok, ali, então consegue. A maioria das religiões, elas creem ou ensinam que existe algo no corpo que sai após a morte, como a gente pode ver na foto, né? Eles chamam isso de alma ou espírito. Por exemplo, a religião católica, muçulmanos, aborígenes da Austrália, animistas africanos, shintoístas. Eu acho que agora ficou um pouco difícil para os nossos amigos intérpretes. Peço desculpa desde já, né? Budistas, hinduístas, eles creem que a vida após a morte, que existe algo que sai e continua vivendo. Alguns chamam de alma ou espírito, né? Deixei de compartilhar agora. E muitos creem nisso e até ensinam seus adeptos sobre isso, que existe algo que continua vivendo em algum outro plano. E algumas religiões até ensinam, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, que é necessário fazer coisas boas aqui hoje, enquanto está vivo, para que depois, no outro plano, você possa ter uma vida mais satisfatória. E depois, nessa outra vida mais satisfatória, nesse outro plano, você tem que ter uma vida melhor para ir no outro plano depois, quando você morrer, ter uma vida melhor. Ainda outros creem que da reencarnação. O que seria isso? Após a morte, algo do seu corpo sai e entra, por exemplo, no animal ou numa pessoa, né? Então, são várias as crenças nessa pesquisa que eu encontrei. O tempo aqui não permite compartilhar todas, mas seria algumas da que eu encontrei. Agora, qual seria a resposta que eu pessoalmente achei mais lógica, razoável ou até por assim dizer, satisfatória? Eu vou compartilhar aqui a tela novamente e eu fiz aí um pequeno Word que dá para vocês visualizarem. Eu achei interessante muito a resposta que a Bíblia Sagrada ela dá sobre esse tema.
em alguns versículos específicos. Por exemplo, em Eclesiastes 9:5 e o versículo 10, diz ali que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Agora, de acordo também com esse pensamento da Bíblia, que foi escrito por um rei muito sábio no passado, o rei Salomão, aí em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ele fala que porque você é pó e ao pó voltará. Isso me pareceu muito lógico na pesquisa que eu fiz, porque realmente após a morte, nós vamos para a sepultura. E com o tempo, o nosso corpo ele se deteriora e ele se torna pó. Então achei muito interessante e lógico essa explicação da Bíblia Sagrada, né? E até, por exemplo, pessoas que são cremadas após a morte, o que acontece? Vira cinza, vira pó. Isso está de acordo com o texto lá de Eclesiastes, que fala que na sepultura não há trabalho. Até numa explicação que eu ouvi, se dizia que está no sono profundo. Uma pessoa que está no sono profundo, ela está ali sem consciência. Achei interessante também esse outro versículo na Bíblia Sagrada, Atos 24:15, onde diz que haverá uma ressurreição tanto de justos como de justos. E a palavra grega para ressurreição, ela seria anastasis, que significa levantar ou ficar de pé. Então, nesse texto, a Bíblia Sagrada nos ensina, né, ou quer dizer, que depois de um tempo a pessoa que virou pó voltaria a viver. Eu achei mais interessante essa explicação da Bíblia Sagrada, porque logicamente me pareceu mais simples de entender. Tive dificuldade em compreender, por exemplo, após a morte vai para um outro plano, mas que plano, o que faz lá, que ligação que tem conosco aqui na Terra? Achei simples de compreender essa explicação da Bíblia Sagrada. Agora, encontrar a resposta a essa pergunta preencheu um vazio meu que eu tinha. E essa pesquisa me ajudou nesse sentido. E agora, no final desse discurso, se você pudesse responder essa pergunta, o que que você responderia? Uma pergunta intrigante, não é verdade? Então aqui fica um incentivo. Faça você mesmo a sua própria pesquisa. Então esse era o meu discurso. Obrigado pela atenção de todos, também pela oportunidade. Beleza. Bom, então, boa noite a todos. Sou o Andrei. Vou fazer aqui um pequeno jabá. Esse foi um tema, meu TCC, entre aspas, que eu desenvolvi no curso de História do Japão, ministrado pela professora doutora Marina Magalhães, junto ao Instituto Cultural Brasil-Japão, aqui no Rio de Janeiro. Então, quem se interessar por cultura, língua e história japonesa, eu recomendo que visite o site da instituição, não vai se arrepender. Bem, a minha pesquisa, né, meu TCC, entre aspas, versou sobre uma breve análise sobre as relações entre o shintoísmo e o Estado japonês durante o Império do Japão. Vamos começar definindo brevemente a etimologia da palavra shintoísmo, vem de Shinto. Então, Shin é uma das leituras possíveis para o primeiro ideograma, que tem como uma das várias traduções possíveis Deus, deuses, alma, mente. E o segundo ideograma da palavra Shin vem da palavra Shinto, é o To, que é esse ideograma que está abaixo, que pode ser traduzido como caminho, jornada. Então, Shinto, aportuguesamente, como a forma aportuguesada, né, shintoísmo, pode ser compreendido como o caminho dos deuses, ou a jornada dos deuses, ou a jornada da alma. Feito esse esclarecimento, quando vamos para a literatura, nós vemos que há uma divergência entre visões diante dessa temática, entre uma visão teológica e uma visão pragmática. A visão teológica ela está muito bem resumida pela Associação de Templos Shintoístas, dizendo o seguinte: o shintoísmo seria a fé originária e endógena dos japoneses,
um modo de vida e um modo de pensar que tem sido parte integrante da cultura japonesa desde os tempos imemoriais. Essa visão ela foi muito fragmentada, muito perturbada, digamos assim, na década de 80, pelo historiador Toshio Kuroda, quando ele disseca, ele refuta a tese do mito da criação, essa é uma visão mais teológica, e afirma que o shintoísmo contém traços do budismo, do confucionismo, e que não se sustenta por si só como uma fé, digamos assim, um sistema religioso puro. E essa é a visão adotada desde então, porque conceituar shintoísmo é uma tarefa muito difícil, não existe um consenso. Uma definição simples e ampla, que vou gostar de permear pelo trabalho, o shintoísmo não é uma doutrina religiosa, mas é um modo de pensar e ver a natureza originária, propriamente dos japoneses. Então, eu escolhi o recorte de Meiji, porque é em Meiji, já em 1868, que você tem uma aproximação e uma apropriação do governo imperial, do governo japonês, com esse sistema, doutrina, sistema de crenças, que nós chamamos aqui de Shinto. E você tem, o que temos nesse momento? Você vai ter um Japão fragmentado, com o fim do shogunato, do Bakufu, e a ascensão do imperador Meiji. Havia uma necessidade de consolidação e unificação nacional. Dentre muitas ideias propostas naquele momento, nós temos a escola confucionista Mito e a figura de Aizawa Seishisai. E ele vai propor, dentre as suas obras, o termo Kokutai, que traduzido literalmente pode ser entendido como o corpo-nação, ou a estrutura nacional, a política nacional. E ele vai defender, o Aizawa, defende que existiria uma afeição voluntária e uma confiança que os súditos sentiriam diante da figura do imperador, e que isso estaria presente na história japonesa desde os tempos imemoriais. O imperador Meiji, naquele momento de reorganização, reestruturação do Japão, enfrentando a abertura dos portos, a inserção do Japão no sistema capitalista vigente no final do século XIX, ele começa a se apropriar dessa bagagem, carga ideológica que passa a circular de forma abundante nas elites políticas e começa a performar uma série de rituais, dentre eles o culto à figura do Jimmu. Jimmu, segundo a mitologia japonesa, seria o filho de Amaterasu, a fundadora do Japão, a deusa primordial, digamos assim, e ele seria o primeiro imperador do Japão, de modo que todos os outros imperadores em toda a linhagem imperial do Japão seriam descendentes diretos ou indiretos de Jimmu. Essa aproximação, então, do imperador Meiji, realizando cultos a essa figura historicamente imprecisa de Jimmu, ela segue numa constância de reafirmação e reorganização social. Em um segundo momento, nós vamos ter uma separação e perseguição aos budistas, em que o imperador Meiji tenta, de certa forma, uma criação de um caminho puro com o shintoísmo. Isso não vai dar muito certo, porque, como eu falei, o shintoísmo ele é muito perene. Ele pode ser identificado como um culto a divindades. Isso não existe uma divindade específica, é mais uma forma de pensar. Então, os japoneses, principalmente no interior, não estavam acostumados a separar shintoísmo, budismo. Eles iam diversas vezes a templos budistas e praticavam ritos e rituais considerados shintoístas, mas isso já segue ao longo de toda a era Meiji, que com o crescimento econômico você começa a ter essa primeira aproximação da entidade estatal com o shintoísmo, visando fortalecer a conexão da população com o império. E isso vai ser, digamos assim, reverberado ou revelado no apoio estatal à construção de templos, juntamente com apoio privado também. Isso segue nesse caldeirão até Taisho, onde nós vamos ter a ascensão dos partidos políticos e a reivindicação das massas. Então, nesse momento, nós estamos aí 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha ali movimentos operários surgindo no Japão, já tinha reivindicações da vitória japonesa na Guerra Russo-Japonesa de 1906, com uma série de motins e rebeliões que aconteceram ali em Tóquio. Então, surgia a necessidade de você se aproximar o Estado se aproximar do shintoísmo para legitimar a sua posição e a figura central do imperador. Dois pensadores que eu trouxe no meu trabalho lá na TCC, que eu destaco muito brevemente aqui, que vale a pena ser mencionados,
São dois juristas e professores da Universidade Imperial de Tóquio, o Uesugi Shinkichi e o Kakeri Katsuhiko, com duas teses e teorias do Estado distintas. Para o Uesugi, o Estado ele conteria a moralidade suprema. Os homens, se organizariam e formariam sociedades que formariam um Estado devido a uma vontade organizacional. E essa vontade de se organizar teria como fonte a figura do imperador. O imperador como fonte primária da vontade organizacional e fonte para a identificação do próprio povo japonês. Alguns anos depois, o Kakeri, né, embebido nessas ideias e ideias próprias, propõe lá entre suas teses e livros divulgados uma nova concepção do Estado japonês, e ele vai dizer, comparando com o Ocidente, ele vai dizer que o Estado japonês, diferente do Ocidente, que tivemos repúblicas, monarquias, caos, ruptura, ele se manteve estável, ainda na forma de império. Isso só foi possível devido à fé inabalável do povo nas suas divindades ancestrais. Então, novamente, o shintoísmo. Esse caldeirão ele vai se perpetuar, vai continuar, até que nós temos o ápice, com a entrada do Japão na Segunda Guerra, em 37, o auge da mentalidade do Kokutai. Nós temos, perdão, nós temos diretrizes do Ministério da Educação de forma a suprimir a individualidade e focar na coletividade. E é nesse momento que nós temos um ultranacionalismo shintoísta, de acordo com a literatura, essa fusão, a apropriação do Estado. E é interessante notar que, mesmo durante a guerra, houve um aumento contínuo do financiamento de santuários, a proliferação de santuários, porque também é importante para a população se manter conectada ao imperador. Os santuários se tornavam ponte entre você, indivíduo, cidadão, e o imperador, ainda mais num momento crucial como a Segunda Guerra. É interessante também pontuar que, no pós-guerra, nós vamos ter uma virada, com a ocupação liderada especialmente pelos Estados Unidos, e a diretiva shintoísta ela é estabelecida. Então ocorre uma verdadeira caça às bruxas ao Shinto. Nós temos uma perseguição política a sacerdotes e santuários, o fim de todo e qualquer financiamento público para a construção de santuários, e mais do que isso, nós vamos ter o posicionamento do shintoísmo como o verdadeiro mal para o ultranacionalismo japonês. O Ocidente, após a vitória sobre o Japão, ele percebe que o ultranacionalismo, o militarismo, teve inspirações de cunho shintoísta, até pela questão da figura do imperador, e residiria ali toda a culpa. Quando, na verdade, como eu apresentei aqui de forma sucinta, isso já foi sendo trabalhado desde Meiji. O que acontece então em 47 com a nova Constituição japonesa é uma segregação radical entre Estado e religião. Os templos eles passam a perder o status de ministério que tinham durante a guerra, passam a ser considerados apenas organizações não governamentais, uma aproximação aqui com a nossa realidade. E isso vai gerar uma série de debates e problemáticas que se apresentam até os dias de hoje. Basta lembrarmos a visita do ex-primeiro-ministro que faleceu naquele atentado, Shinzo Abe, ao templo Yasukuni, onde estão sepultados criminosos de guerra, todos os imbróglios e problemas que essas visitas já acarretam na China, na Coreia. Então, existe um valor simbólico ainda hoje posto em pauta sobre o papel do shintoísmo, o papel dos templos, dos sacerdotes na política japonesa. E isso vem desde a da Segunda Guerra e teve o seu auge ali em Meiji. A pesquisa, né, tentando resumir, ela tentou mostrar os dois pensadores que não são muito trabalhados no Ocidente e todas essas ideias que muitas vezes não chegam até nós, porque nós estamos olhando para uma perspectiva ocidental. Normalmente nós olhamos no pós-guerra e todo episódio da Segunda Guerra e esquecemos todo um legado histórico que vem antes. Então é muito difícil conceituar o shintoísmo. E é muito difícil você manobrar e perceber, estabelecer, né, relações de causa e efeito perante o ultranacionalismo e o que aconteceu durante a expansão japonesa na Segunda Guerra e os ideários e, enfim, doutrinas shintoístas. O trabalho tentou lançar luz sobre essa pequena evolução nesse intervalo temporal durante, né, a formação do Grande Império do Japão de 1868 até 45. E eu encerro por aqui. Tem algumas referências, quem quiser depois. E é isso. Obrigado.
Continuando aqui um pouco do assunto do nosso colega Davi, sobre a questão da morte, o que que acontece aí, fenômenos, parafenômenos e afins. Deixa eu me apresentar, meu nome é Paulo Franco, eu sou estudioso até desse assunto. Esse assunto traz muita reflexão para a gente, a questão do sobrenatural, de toda essa questão do que pode acontecer, do que a gente veio fazer aqui, por que existe tanta vida, tanta coisa interessante. E eu vou trabalhar a respeito disso. Quer dizer, é, a própria, a própria condição humana, ela traz muitas curiosidades, muitas perguntas. Quer dizer, por que que nós somos desta maneira? O que a gente pode fazer com o tempo que nos foi dado de alguma forma? E como aproveitar melhor tudo isso? O que acontece no além, o que acontece depois da morte? É uma das principais perguntas que eu imagino que mexa com a imaginação das pessoas e mexeu também com a minha. Logo depois da minha graduação, eu sou engenheiro civil, então depois que surgiu aquele espaço na agenda liberado pelas provas, pela correria dos trabalhos e tudo, eu me interessei por essas questões. Então, vou estudar algo a respeito de situações, de contextos, de fenômenos que não sejam tão físicos. O fato foi esse, eu tive que buscar alguma interação, alguma pesquisa fora da questão concreta, né? Que o engenheiro civil ele mexe com bastante concreto, com bastante pedra. Queria algo assim que fosse um pouco mais sutil, um pouco mais efêmero. Eis que surge então a oportunidade de estudar esses fenômenos relativos à própria evolução. E nas minhas pesquisas, eu cheguei a uma situação muito interessante, até uma lembrança minha de adolescência. Então, eu estava deitado na minha cama, dormindo, né? E eu tive um sonho muito vívido, um sonho intenso. Eu me percebia, sentia flutuando sobre a minha cama. De repente começava a voar dentro de casa, passava pelas portas como se eu fosse transparente, se eu fosse assim de um outro material, e fui experimentando e vivenciando isso como aquele sonho gostoso, um sonho diferente. Até que eu cheguei à porta da lavanderia e, flutuando, segui então por sobre as árvores. É uma sensação indescritível, muito gostosa, mas que só aconteceu naquela noite específica. Então eu guardei isso na memória como apenas um sonho bom. Mais à frente, então, depois, quando eu me graduei, que eu fui pesquisar algumas situações, alguns contextos diferentes relativos à questão das energias, de como ser uma pessoa mais produtiva, de como evoluir, eu me deparei com algumas ferramentas. Uma das ferramentas que me chamou bastante atenção foi a chamada projeção astral. Então, o que seria essa projeção astral ou desdobramento, um sinônimo? Seria uma vivência, uma experiência que a pessoa teria, em que o corpo físico ele ficaria dormindo em uma cama ou em um recostado em uma poltrona, quer dizer, um estado de relaxamento, refazimento do sono propiciaria então essa oportunidade de uma certa descoincidência. Então, uma explicação seria essa. A pessoa ela sairia do seu corpo físico, teria uma outra oportunidade de vivências, experimentaria alguma vivência diferente daquela aqui, deste mundo material, deste mundo físico, e poderia retornar ao próprio corpo físico depois dessa projeção.
Nos anos 70, isso foi conhecido como projeção astral, porque as pessoas que relatavam esse tipo de vivência, eles simplesmente saíam das suas camas e viajavam para fora do globo terrestre, podendo inclusive visitar outros planetas. Vejam só que interessante. Eu poderia, então, como experimentador, como pesquisador, verificar o que aconteceria na superfície da Lua, mesmo não tendo uma nave espacial, não portando um traje espacial, eu poderia ter esta vivência. Então, isso me chamou bastante a atenção. Pesquisando um pouco mais a respeito do próprio assunto, eu cheguei à informação de que na década de 60, veja só, eu nasci em 79, na década de 60 já haviam pessoas pesquisando exatamente esses mesmos fenômenos, essas mesmas vivências. E uma dessas pessoas se chamava Charles Theodore Tart. Ele fazia parte da Associação de Pesquisas Psíquicas Americana, então ASPR. E ele propôs na universidade uma pesquisa, um experimento que pudesse comprovar ou não a existência dessas vivências. E aí, o que faltava nisso tudo? Alguém que pudesse realmente realizar essas andanças astrais. Tal que surge uma moça candidata que dizia-se ter essa capacidade. Simplesmente relaxava, descansava, deixava o corpo relaxado, tranquilo e conseguia então ter essa projeção, uma chamada projeção da consciência. Ela alegava ter a capacidade de se projetar para fora do corpo humano, com lucidez. Então, nesse período de 1900, na década de 1960, ele propôs um experimento. Então, eu vou aqui compartilhar a tela agora para mostrar como que seria esse experimento que ele propôs. Em um quarto, uma sala fechada, essa aluna, chamada então de Miss Z, ela ficaria deitada em uma cama. Havia uma porta, que estava sempre fechada, uma prateleira com um relógio e uma janela de observação. Ok? Então, o pesquisador Charles Start, ele ficava o tempo todo atrás dessa janela, observando a moça que estaria então relaxada, deitada sobre a cama. Conectada a ela, registrando então os impulsos cerebrais, estariam vários eletrodos ligados então num computador do outro lado desta parede, ligado num computador que estava registrando esses dados. Obviamente, aqui o espaço dos cabos entre a tomada, a caixa elétrica e a cabeça da pesquisadora, da moça, não havia comprimento suficiente para que ela pudesse ficar em pé e olhasse o que estava em cima desta prateleira. E, logicamente, se ela tirasse esse equipamento da cabeça, ela não iria registrar, não havia dados registrados, então, naquele instante. Depois de vários experimentos, então, segundo a proposta, ela conseguiu ler o alvo que estava em cima desta prateleira. Então, o que era o experimento? Ela iria relaxar, iria ocorrer a projeção para fora do corpo físico e projetada, então, utilizando um outro veículo, ela estaria vendo uns números que estariam escritos aqui em cima. Esses números, eles têm uma sequência, um dígito bem grande, uma combinação de dígitos, e fazia com que simplesmente a aleatoriedade, ou dizer um número qualquer, fosse muito difícil de acertar. Era um número de 5 dígitos, escrito em uma tira de papel, que estava em uma prateleira no canto da sala.
Então, essa distância significativa, o curto comprimento dos cabos eletrônicos registrando os impulsos cerebrais, permitia, então, que se ela fosse adivinhar esse número, ela teria que acertar uma opção em 59 mil possibilidades, por conta dos 5 dígitos deste número. Evidentemente que todo esse equipamento conectado causava um certo desconforto à pessoa, e ela só conseguiu chegar a um número, que foi 25.132. Este foi o número que ela acertou, dizendo que havia sido projetado, então havia se deslocado de alguma maneira para acima da prateleira, conseguindo então ver este número. Então, esse é o experimento clássico de uma experiência fora do corpo, proposta pelo pesquisador Charles Start em 1960. Bom, para tentar explicar o que ocorreu, uma ciência, várias décadas depois, propôs que a gente, como consciências em evolução, pessoas, a gente utilizaria 4, não só um corpo físico, mas 4 corpos para se manifestar. Seria então um corpo físico, um corpo energético, que envolve um outro corpo que a gente utilizaria depois da morte biológica, e um corpo das ideias. Então, esse conjunto de veículos, ou holossoma, como está disposto na tela, ela é proposta pela ciência chamada projeciologia. E ela foi proposta pelo médico e pesquisador Valdo Vieira em 1986, com o lançamento desse tratado que eu tenho aqui atrás de mim, esse livro azul, do meu lado esquerdo. Então, a proposta, essa hipótese de trabalho, indicaria que a Miss Z teria se projetado com esse veículo psicossoma e teria visto, então, os números com esses olhos, que são uma réplica dos olhos do corpo físico. Então, esse seria o mecanismo indicando ou explicando como que foi possível fazer ou ter o resultado, ter êxito, sucesso daquele experimento. Utilizando esse mesmo princípio de vários veículos de manifestação, a possibilidade da pessoa deixar o corpo físico descansando relaxadamente em um local seguro e visitar um outro local mais distante, houve então, na década de 70, um outro experimento também da Associação de Pesquisa Psíquica, chamado de Projeto Fly-In, do pesquisador Carles Oasis. Então, eu imagino que essa grafia ela tem algum equívoco, ok? Esse pesquisador, ele convidou pessoas que tivessem habilidade semelhante da Miss Z, que fossem até a sede da associação e, em um local específico, em uma sala, observassem por dentro de um orifício o que havia dentro de uma caixa. Logicamente, havia um prêmio envolvido para motivação, para estimular os pesquisadores, e pessoas de todos os locais do mundo poderiam participar desse experimento. Um dos resultados que chamou mais a atenção foi de um pesquisador que, além de descrever o que estava na caixa, também descreveu que em um determinado dia havia uma xícara no mesmo local. Tal foi a surpresa em que a equipe organizadora desta pesquisa, desse experimento do projeto Fly-In, constatou realmente que havia, naquele dia, uma xícara deixada por um dos funcionários da instituição. Então, encerrando com a apresentação, fica o convite. Não acreditem em nada, tenham as suas próprias experiências pessoais, ok? Esse é o princípio da descrença, descrito pelo próprio IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Muito obrigado pela atenção